E aí, pessoal, tudo bom? Ah, Nossa, quanto tempo que a gente não se fala. Acabou que na semana passada a gente não conseguiu ter nenhum encontro, né? E essa semana também, por conta dos feriados, a gente também não teria nenhum encontro. Então, como eu já tinha falado para vocês, eu decidi ao menos gravar esse material para vocês, para que vocês dessem uma olhada, porque na semana que vem a gente tem uma semana de atividades, né? Então é importante que a gente consiga, digamos que cumprir, né, esses horários. Eu resolvi não passar toda a parte dos metazoários, né, numa aula só, porque realmente é muita coisa, é muita informação. Eu acho que iria acabar gerando uma aula com pouca qualidade, né, um material com pouca qualidade. Então, para hoje, a gente vai focar só nos invertebrados, e aí na outra aula a gente foca nos vertebrados, tá? E aí fechando essa parte dos metazoários, a gente finaliza, né, o ano trabalhando com as plantas, tá? A gente vai dar uma olhada na evolução das plantas, nos diferentes grupos, enfim, não vou dar spoiler, vamos deixar para quando a gente realmente começar. E aí, então vamos, né, dar continuidade com o conteúdo dos metazoários hoje, certo? Então a gente, na aula passada, né, tinha dado aquela introdução, aquela geral dos metazoários, né? Esse slide aqui, eu acho que ele dá uma boa resumida, porque a gente consegue ver um pouco sobre cada característica, né, os principais grupos. A gente tem aqui, deixa eu colocar aqui o ponteirinho, né, a canetinha, porque eu acho que fica melhor. Então a gente tem aqui os poríferos, né, que é aquele grupo que não apresenta tecidos verdadeiros, né, os quinidários, que são aqueles que são diblásticos e que têm a simetria radial. Passamos então já para aquele grupo que seria o grupo dos bilatérias, né, que são caracterizados por serem triblásticos e por terem simetria bilateral. E a gente tem os patelmintos, né, que são as celomadas, né, não tem cavidades, os nematodos, né, os nematelmintos, que já tem um pseudoceloma. Aí vem aquele grupinho lá dos moluscos, dos anelídeos, dos artrópodes, né, que já com celoma, sendo que é um celoma esquizocelomado, né, aquele que vai ser formado, né, de fendas nas massas mesodérmicas. Lembra aqueles que se formam lá embaixo, né, próximo naquela região mais basal? Enquanto que aqui nos celomados, que seriam os equinodermos e os cordados, eles são aqueles enterocelomados, né, que são formados a partir daquelas bolsas, né, aquelas dobras que a gente viu da gastoderme, certo? E são todos, né, deuterostômios, enquanto que os demais são protostômios. Essa árvore pode estar um pouco desatualizada, essa filogenia, mas para entender um pouco sobre esses conceitos como presença ou não de celoma, triblástico, diblástico, simetria radial bilateral, acho que ela é bom assim, para dar aquela resumida, né? E aí, então, hoje a gente começa dando uma olhada em cada um deles, certo? A gente passa, então, a conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas linhagens. É evidente que eu não vou poder focar muito, né, em cada uma delas, porque, enfim, é muita informação. Então, eu quero que vocês tenham em mente hoje mais como sendo uma brainstorm, assim, sabe, de informações sobre esses grupos de animais. E eu espero realmente que vocês gostem, porque é um conteúdo bem interessante, tá? Então a gente vai focar, né, nos metazoários, certo? Como a gente já vem vendo. E a gente começa então com o filo, perdão, porífera, né, que são as esponjas do mar, tá? E as esponjas, gente, a gente pode pensar que elas são, sei lá, alga ou alguma outra coisa, por serem imóveis, serem sésseis, mas eles são animais, né? Então a gente está falando sim de um organismo que é um animal. Então eles são animais sésseis, né? Eles não possuem tecidos verdadeiros, certo? Então as células vão estar meio que inseridas numa rede que segura elas, que sustenta essas células, mas elas não formam tecidos verdadeiros, não formam conjuntos de células para uma função específica, né? E são animais que vivem como filtradores, então eles capturam partículas que passam pela água, e essa água ela vai passando pelo corpo deles através de canais, né? Como a gente pode ver aqui nesse exemplo de esponja, tá?
Elas podem ser tanto marinhas quanto de água doce, certo? Mas estão sempre relacionados com o ambiente aquático. Então, se a gente dá uma olhada nesse esquema aqui de uma esponja, a gente vê, né, que ela apresenta esses poros. Então, a gente tem nessa região central, né, a espongiocele, que é por onde a água ela vai entrando, tá? E ela entra através de poros, né, e sai aqui no ósculo, que é essa abertura principal por onde a água sai. Então, o movimento da água vai ser esse, pelos poros, espongiocele e pelo ósculo. Essa região central, essa cavidade central, a espongiocele, ela é revestida por células especializadas, que são justamente os coanócitos. Ó. E eles apresentam esse flagelinho, né, e apresentam esse colar aqui, ó, de projeções, né, e que fazem então essa função de aumentar a superfície de contato, aumentando a possibilidade de absorção dessas partículas que vão entrando com a água, tá? E aí essas partículas, uma vez capturadas, elas vão sendo então fagocitadas e vão sendo utilizadas pelos coanócitos, ou então podem ser passadas para outras células, né, da esponja, através dessas células especializadas que ficam nessa região central, certo? Essa região central ela é rica por essas células chamadas de amebócitos, né? E esses amebócitos eles ficam circulando, eles conseguem se locomover por essa região que apresentam algumas substâncias de fixação das células. E isso forma um mesoílo, tá? Como está aqui, ó. E ele consegue levar então essas partículas para outras células. Esses slides eu vou deixar com vocês, né, em PDF. Na verdade, eu vou deixar todos os slides das aulas com vocês em PDF, porque fica mais fácil de vocês darem uma olhada em mais informações. Então, algumas informações a mais elas vão estar escritas aqui nos slides, tá? Então, os poríferos, as esponjas do mar, as esponjas como um todo, elas vão ter como característica principal a ausência de tecidos, né? E essa alimentação através da filtração, onde a água passa pelos poros, entra então na espongiocele e sai pelo ósculo, e sendo filtrada pelas células especializadas, que são os coanócitos, e passando esse alimento para outras células especializadas, que são os amebócitos, tá? Um outro grupo, né, já esse filo aqui, já é um filo que está dentro de eumetazoa, ou seja, já começa a apresentar tecidos verdadeiros, é o grupo dos quinidários, né, formado ali pelas água-vivas, pelas caravelas, certo? E esses quinidários, eles vão abranger justamente os corais, as medusas, as hidras, tá? São grupos de blásticos ou diploblásticos, e tem a simetria radial, né? A gente viu então que esse aqui é o grupo que apresenta a simetria radial. Eles não vão apresentar um sistema digestório completo, então eles não têm dois poros, né? Um de entrada e um de saída. Eles vão apresentar um sistema, uma cavidade gastrovascular, né? E ela é formada por apenas uma entrada. Então, essa abertura ela vai funcionar tanto quanto boca, ou seja, a entrada de alimento, como a saída também, ou seja, como um ânus. Eles apresentam duas camadas de tecidos, né, verdadeiros, essa exterior, que seria a epiderme, e a interna, que seria a gastoderme, sendo que ela é preenchida ao redor entre essas duas, né, de uma substância, de uma região chamada de mesogleia, né, que é uma região rica em água. A alimentação, né, desse grupo, eles são predadores, né, diferente do que a gente viu com os poríferos, né, que são grupos filtradores. Os quinidários eles são predadores, eles conseguem predar peixes, né, entre outros organismos, tá? E uma coisa que aproxima inclusive os poríferos, né, desse grupo, né, sendo então identificados como um grupo de animais ancestrais, são algumas células especializadas também, que a gente encontra nos quinidários, que são os quinidócitos, né? Os quinidócitos, eles lembram de certa forma um pouco com aquelas células especializadas que a gente viu nos poríferos, né? E aqui esses quinidócitos, olha como eles são interessantes, né? Eles apresentam uma cavidade chamada de nematocisto e dentro dela tem um filamento. Quando algo toca, né, nessa região chamada de gatilho, esse nematocisto ele pula para fora, né, solta então esse filamento
e esse filamento vai apresentar uma substância que vai ser, então, tóxica, né, urticante, ela queima, e ela acaba imobilizando, então, a presa, que aí pode ser peixes, pode ser alguns animais, né, marinhos, ou então de água doce, tá? Uma vez capturada, a presa vai sendo, então, puxada, né, para essa região da gastrocele, né, onde ela vai ser, então, digerida, tá? Vão sendo lançadas enzimas para essa região, né, essa bolsa que é formada pelo sistema digestório, pelo sistema gástrico, e são lançados enzimas formando esse caldo nutritivo que então vai sendo absorvido, né, por algumas células especializadas na parede da cavidade gastrovascular, certo? Aqui eu coloquei, ó, um videozinho mostrando mais ou menos é uma captura. A gente consegue ver uma medusa, né, uma água-viva, e vários tentáculos delas, bem grandes. Olha o movimento dela. Elas conseguem se locomover, diferente também lá do que a gente viu com os poríferos, né? Então eles apresentam já tecidos musculares que possibilitam esse movimento. E aí eles têm esses tentáculos, né, que são ricos de cnidócitos, e quando percebem então uma presa, né, ou então meio que aleatoriamente no mar, a presa, uma vez em contato com esses tentáculos, ela acaba sendo imobilizada pelas toxinas que são liberadas pelos cnidócitos, né? E aí, através dos movimentos, ele vai puxando então essa presa cada vez mais para próximo da abertura da cavidade gastrovascular. Então ele pescou um peixinho, ele pegou um peixe. Por isso que quando a gente vai para o mar, a gente fica com medo da água viva queimar a gente, porque essa parte de baixo dela é rica em coanócitos, ou cnidócitos, desculpa. Não vamos confundir coanócitos com cnidócitos, tá? E aí ela está puxando cada vez mais, ó, o peixe para próximo da cavidade gastrovascular, né, para a entrada, até que ela consegue então englobar aí, né, todo o peixe, que acaba sendo digerido, né, por esse suco, esse caldo nutritivo e também rico em enzimas. Que triste. A única coisa que eu tenho pena dessa parte de animais é isso. Mas vamos passar aqui adiante. Em relação, né, aos tecidos, né, desse grupo dos quinidários, eles apresentam tecidos bem simplificados, mas já apresentam eles diferentes lá dos poríferos, né? Então vão ser encontrados tecidos contráteis, né, formados ali por células musculares capazes de contrair, e também por nervos, né? Então tem tecido nervoso. Então, se a gente observar na camada externa, a gente vai ver células epidérmicas, né? Enquanto na camada interna a gente vai ver células especializadas na absorção e também na secreção de enzimas, né? E também alguns feixes filamentosos que possibilitam esse movimento, né? E esses movimentos eles são então coordenados, né, por uma rede nervosa, como a gente pode ver aqui, tá? E que não tem uma centralização em um cérebro, certo? A gente não vai ver, por exemplo, uma água-viva com um cérebro, eles não vão apresentar. Então, as células nervosas elas vão estar dispersas, né, no corpo distribuído por todo o corpo do quinidário, tá? Sendo muitas vezes associadas a essas células sensoriais, né, como a gente pode ver, ó, aqui, que possibilitam eles de conseguir então detectar ou então sentir, né, alguns estímulos por onde ele pode nadar na direção, então até direção contrária, tá? A gente adentra agora, né, esse grupo aqui, que é o grupo chamado de Lopotrochozoa, tá? Vou começar a ter que falar assim de forma estranha, porque eu não tenho muito contato com esses nomes de animais, como vocês sabem, minha formação foi basicamente em botânica, né? Então é um mundo diferente, mas está sendo bem legal rever algumas dessas informações, tá? Então a gente já está dentro do grupo dos bilatérias, então a partir de agora todos os animais vão ser triblásticos ou triploblásticos e vão apresentar simetria bilateral, tá?
E dentro dos bilatérios a gente tem 3 linhagens distintas. A gente tem a linhagem Lophotropozoa, Ecdysozoa e Deuterostome. Agora a gente vai focar nos filos dentro de Lophotropozoa, tá? Então, dentro de Lophotropozoa, a gente vai dar uma olhada nos plateumintos, tá? Que são as planárias e alguns organismos que são parasitas, né? E que causam doenças em nós, seres humanos, tá? Então, a gente está falando das planárias, das solitárias e também dos trematódios, certo? Aqui, como a gente sabe, para todos os bilatérios, eles já vão apresentar a simetria bilateral, tá? E os plateumintos já vão começar a apresentar um sistema nervoso central, né, que vai processar, então, a informação das estruturas sensoriais. Então, diferente do que a gente viu nos quinidários, os plateumintos já vão apresentar células nervosas centrais, que vão processar essas informações, tá? Eles não são celomados, a gente está falando de grupos que são acelomados, tá? E também não apresentam órgãos especializados na circulação, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos, ó, a gente tem tênia, convoluta, né, que são algumas classes dentro do filo plateuminto, né, plateuminte, como turbelária, que são as planárias, trematoda, que são esses parasitos, e também cestoda, que também são parasitos, como a solitária, né, a tênia solium. Eles, de certa forma, não vão precisar de um tecido circulatório, gente, ou então respiratório, porque a troca gasosa ela vai se dar pela própria superfície corporal, tá? Então, tanto os resíduos nitrogenados, né, são lançados pela superfície corporal, como também a absorção, né, de oxigênio para respiração, tá? Então, eles geralmente vão apresentar um corpo bem achatado, que vai possibilitar, então, essa troca gasosa, vai aumentar a superfície de contato e favorecer as trocas gasosas, tá? De qualquer forma, o aparelho excretor, né, ele vai existir já aqui, mesmo que simplificado, e ele vai ser composto basicamente por protonefrídeos, né, que são então esses canalículos compostos por células flamas, né, por onde as substâncias podem ser então secretadas, né, excretadas, tá? Então os líquidos corporais são filtrados ali e ocorre então o lançamento, né, lançado algumas substâncias tóxicas. Mas, de uma forma geral, nos plateumintos, esse grupo de sistemas secretores eles vão funcionar muito mais para o equilíbrio osmótico, né, do que realmente a excreção de substâncias tóxicas. Mas olha o que eu tinha falado, já apresenta um gânglio cerebral, né, então tem já um núcleo, né, de células, né, de tecido nervoso que vai processar a informação, tá? A gente vai encontrar, né, próximo a esses gânglios, algumas estruturas que vão ajudar na locomoção, né, vão ajudar no reconhecimento de luminosidade e tal, que são os ocelos, tá? A gente encontra aqui também uma cavidade gastrovascular, né, então também não tem um sistema vascular completo, tá? O sistema nervoso ele é simplificado, mas já é, né, centralizado, como eu comentei para vocês. E a cavidade gastrovascular também apresenta uma apenas abertura, tá? Com essas finas ramificações, né, que vão ajudar então na distribuição, inclusive, dos nutrientes, né, no corpo do organismo. E aí essa boca então apresenta uma faringe que se lança para fora, né, permitindo então essa sucção, né, essa sucção do alimento, tá? Aqui eu coloquei também mais algumas informações que vocês podem ver depois pelo slide, certo? Um próximo grupo também dentro de Lophotropozoa, né, que é o filo Molusca, que é um filo muito grande, é um filo bem diverso, é um filo formado ali pelos caramujos, pelas lesmas, vai incluir também, né, os mariscos, as lulas, os polvos, né, os caracóis, né? É o segundo filo de animais em número de diversidade, né, ocorrendo em ambientes bem variados, no subeixo terrestre, aquático marinho, aquático de água doce, tá? E apresentam como característica um corpo mole, por isso que vem o nome molusca, né?
que em muitas espécies ele vai ser protegido por uma concha rígida, tá? Aqui a gente já vai encontrar um sistema, um tubo, né, digestório completo, com uma entrada, que é a boca, e uma saída, que é o ânus, tá? E a gente pode ver vários grupinhos assim dentro deles que tem uma variação morfológica bem interessante, como por exemplo os quítons, né? Os gastrópodes também, que são os caracóis, os cefalópodes, que são os polvos e as lulas, né? Que já vão apresentar uma concha interna, não externa como os demais, e os bivalvos, como os mariscos, aquilo que a gente, aquelas conchinhas que a gente pega na praia, tá? Apesar da aparência, né, tão diversa assim, mas de uma forma geral os moluscos eles apresentam um corpo bem similar entre eles, né? Então eles são celomados, né? O corpo ele vai apresentar 3 partes principais, né? Que é o pé muscular, né? Como a gente pode ver aqui, essa parte mais basal, aqui também. Aqui os pés eles já estão modificados, eles estão modificados em tentáculos, né? Outro pé aqui, que também tem pé. Em segundo, né, uma massa visceral onde vão estar os órgãos, então a gente vai ver neles essa massa visceral em todos eles. E por último o manto, né, que é essa camada mais externa, né, que muitas vezes forma uma dobra de tecido, né, que cobre a massa visceral, né, e é desse manto que é lançado também as substâncias para formar as conchas, certo? Em muitos casos, o manto ele vai apresentar uma dobra, né, formando uma cavidade, né, cavidade do manto, como aqui, aqui. E essa cavidade do manto, ela vai conter tanto a saída dos excretas, né, com o ânus presente nela, como também a presença de brânquias, né, para a respiração, tá? Que a respiração nesse grupo ela é branquial, de uma forma geral, né? Aqui tem um pouquinho mais de informação sobre esses moluscos, né? Em alguns casos, esse manto vai formar aqui essa cavidade que eu falei para vocês, certo? Onde vão estar essas brânquias e também o ânus. Em alguns casos, na próxima boca, vão ser encontradas estruturas diferenciadas como as rádulas, né? Que ajudam a raspar o substrato na captura de alimento. E os vasos sanguíneos eles vão formar aqui, né, um sistema fechado. Então, o sangue ele não vai ser jogado, né? Não, desculpa, é o contrário. Ele forma um sistema não fechado, ele forma um sistema aberto. Então, em algum momento, o sangue ele vai formar uma cavidade onde esse sangue é jogado, certo? Para dentro, né? Dessa cavidade, que é chamado de hemocele. Em alguns casos, muitos não consideram sendo sangue, uma vez que ele não corre sempre dentro de vasos sanguíneos, tá? Então, em alguns casos, chamam de outros tipos de substâncias para levar, né, oxigênio, para as trocas gasosas também, para levar substâncias para a alimentação, tá? E aí depois que está dentro dessa cavidade, o sangue é bombeado de volta para as brânquias, né, para o pulmão, para essa região de absorção de gases, tá? Aqui, como eu tinha comentado, o tubo digestivo ele é completo, então ele inicia com a boca e finaliza com o ânus, né? Inicia com a boca e finaliza com o ânus, tá? E aí, passando para o outro filo, a gente vai falar sobre as minhocas, que isso aqui é o filo Annelida, certo? Ainda estamos falando do grupo, né, dos Lophotropozoas, tá? E a Annelida é bem conhecido pela gente por conta das minhocas, certo? Inclusive, Annelida significa pequenos anéis, como a gente pode ver nas minhocas que apresentam aqueles anéisinhos, né? Esses são também conhecidos como os vermes segmentados, né? Diferente dos vermes achatados lá dos platelmintos, tá? Ou dos vermes cilíndricos lá nos nematelmintos que a gente ainda vai ver. Aqui eles são segmentados, e isso faz com que a gente entenda então eles como sendo metaméricos. Então eles apresentam metameria. A metameria é justamente isso, a formação de segmentos que se repetem no corpo do animal. Nós também temos metameria, né? Então, a gente consegue perceber que existem segmentos repetitivos no nosso corpo,
tá? Os artrópodes também apresentam metameria, certo? Os anelídeos, eles são celomados, né? E eles se distinguem dos outros vermes por uma segmentação corporal, como eu já comentei, né? As minhocas formam os grupos mais familiares, né, dentro dos anelídeos, né? Mas eles consistem em uma variação muito grande de outros tipos de animais, que podem tanto ser marinhos como de água doce, além dos terrestres, tá? Um outro exemplo são as sanguessugas, que também fazem parte desse filo. E aqui, atualmente, na minha época, por exemplo, de estudo de animais, a gente estudava que os anelídeos eram divididos em dois grupos, em oligoqueta e poliqueta, né? Sendo que a oligoqueta era poucas cerdas e a poliqueta em muitas cerdas. Acho que ainda tinha um terceiro grupo, mas eu não lembro. Atualmente está diferente, né? Já foram reconhecidos, então, na verdade, dois grandes grupos, né? Um grupo formado por sedentário e outro grupo formado por errante, tá? E os errantes são justamente aqueles grupos que apresentam movimento, eles são móveis, eles não ficam fixos no ambiente, numa região. Apresentam uma grande variação também. E mandíbulas bem desenvolvidas, né, com esses órgãos sensoriais. O movimento ele também vai ser facilitado por parapódios, né, que são essas projeções laterais que apresentam algumas cerdas, tá, que também podem servir como órgãos sensoriais, além, né, de tentáculos que ficam próximos a essa região da mandíbula, tá? Já a sedentária, não, eles são menos móveis, muitas vezes ficam fixos ou então se desenvolvem sempre dentro de um tubo que eles mesmo produzem, né? E são diferentes, eles já não apresentam tantas cerdas como, por exemplo, dentro dos erráceas, tá? Aqui tem um exemplo, né? Eles são triploblásticos, são celomados, apresentam simetria bilateral, ainda a gente está falando aqui dentro de bilatéria, certo? Apresentam um sistema de órgãos já bem desenvolvido, diferente do que a gente vem vendo até agora. O sistema digestório também ele é completo, então vai ter uma entrada, que é a boca, até uma saída, que é o ânus, tá? Apresenta um sistema nervoso, né, que é consistido por um órgão, né, nervoso ventral, né, e um cérebro mais simples, que são esses gânglios aqui, esse órgão que se repete, certo? O sistema circulatório ele vai ser fechado, então a gente pode falar de sangue aqui, e a respiração ela vai ser cutânea, ela é formada, a respiração é pelo todo o tecido do revestimento do organismo, tá? O sistema excretor ele é formado por pares de metanefrídeos, né, que se repetem em cada segmento, ó, tá? E que são então esses tubos, né, que vão facilitar na filtração dessas substâncias dos líquidos corporais, né, possibilitando então a excreção de substâncias tóxicas, certo? Deixa eu ver o que mais poderia para falar. Acho que é basicamente isso dos anelídeos. Aqui eu coloquei também mais alguma informação para vocês darem uma olhada, né, sobre as cerdas. Aqui tem o trato digestório, né, no interior. Tá aqui o vaso central, um vaso dorsal. E aqui os cordões nervosos, que passam por todo o corpo do animal, né. Tem uma cutículazinha que é um pouco mais fina, né, porque, enfim, as trocas gasosas são realizadas por eles. E eles vão apresentar um músculo circular individual em cada segmento. E é legal porque isso possibilita esse movimento que as minhocas fazem, então, né, de contração e dilatação, né? É bem característico delas, tá? A gente agora já sai, né, daqueles Lophotrochozoa e passa agora para os Ecdysozoas, né, que são esses grupos que ainda fazem parte dos bilatérias, certo? Mas que, diferentes dos Lophotrochozoas, eles apresentam uma característica bem marcante, que é a ecdise. Por isso que o nome é Ecdysozoa. Ecdise é o quê? A muda, a troca de pele. Então aqui a gente vai encontrar os grupos de organismos que vão apresentar geralmente uma camada mais resistente externa, rígida, que impossibilita, né, o crescimento do organismo. Aí como é que acontece esse crescimento? De épocas em épocas, né, de tempos em tempos, essa camada externa rígida todinha sai. Ela ou se fragmenta, ou então ela simplesmente ele perde. E aí nesse período que ele não tem essa camada rígida,
a nova camada rígida está sendo formada ainda, ele consegue então crescer, alongar, né? Aumentar em crescimento, tá? E aí depois é produzida essa nova camada, né? Mais externa rígida também, tá? E aí nós vamos ver dois filos, que são os nematódios e os artrópodes. Tá? Os nematódios, eles são abundantes também na natureza, né? Então a gente pode encontrar em diversos ambientes, diversos habitats. Por exemplo, no solo, quando às vezes a gente mexe com terra, de plantação é comum encontrar, né? Os nematódios, né? Mas eles também são, algumas linhagens diversificaram bastante para serem parasitas, né? Endoparasitas. Como, por exemplo, a lombriga. A lombriga é um exemplo de nematódio, né? Então, a gente consegue reconhecer, de certa forma, o nematódio pelo formato do corpo dele. Geralmente ele vai apresentar essa região anterior um pouco mais arredondada e uma região posterior geralmente afinada, ó, formando assim uma pontinha aqui, tá? E também essa camada de cutícula rígida que reveste todo o corpo. Imagina, a lombriga está no nosso estômago, ela está ali em contato com o gástrico, então ela precisa de uma camada muito resistente para ela conseguir sobreviver, tá? Ó, aqui a gente vai ver um pouco mais de informação também. Eles vão apresentar um canal alimentar, né? Mas não vão apresentar um sistema circulatório. Então a gente está falando de um tubo digestivo completo com boca e ânus, mas sistema circulatório não está presente, está ausente. E os nutrientes eles vão sendo transportados ao longo do corpo, né, através do líquido do celoma, porque a gente está falando aqui de organismos que apresentam, então, uma cavidade corporal. Só que, nesse caso, a cavidade corporal ela não é um celoma verdadeiro. Lembra que a gente falou dos pseudocelomas? Né? Os pseudocelomados são aqueles onde você tem uma camada, né, muscular formada da mesoderme logo após a epiderme, mas ele não se liga ao tubo digestivo, né, as camadas mais internas. Então, o tubo digestivo ele fica inserido nesse canal, né, nessas cavidades corporais, sem estar envolvido por tecido muscular de origem mesodérmica. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de um pseudoceloma, tá? E esse pseudoceloma ele é importante porque ele vai facilitar no transporte, por exemplo, de nutrientes e também de oxigênio, né, de gases, para troca, né, troca gasosa corporal, tá? Os músculos da parede do corpo, eles são todos longitudinais, né? Então a contração produz esse movimento de chicote, né? Porque ela contrai assim e solta. Então é comum a gente ver também esse tipo de movimento para esse grupo por conta desses tecidos musculares que são longitudinais, certo? E aí a gente entra agora, no filo artrópoda, que é o filo mais diverso dentro dos animais. Então, dentro dos artrópodes, a gente vai encontrar o maior número de diferentes tipos de estruturas, organismos que se desenvolvem em diferentes habitats, sabe? Conseguiram diversificar em diferentes nichos ecológicos, em diferentes ambientes, gerando diferentes funções, né, do corpo. O sucesso, né, dos artrópodes ele é atribuído provavelmente ao plano corporal, né, porque o plano ele é segmentado, mas ele começa a apresentar uma divisão, né, onde você tem, por exemplo, um abdômen, um tórax e uma cabeça, sendo que essas partes podem estar fusionadas, formando, por exemplo, um cefalotórax, certo? Como alguns grupos, como as aranhas. E essa segmentação possibilitou a formação de estruturas diferenciadas que são os apêndices. Até agora a gente não tinha visto nenhum organismo apresentar esse sistema, né, de apêndices articulados que possibilitasse a locomoção desses organismos, né? Então aqui a gente já tem uma locomoção muito mais complexa do que a gente estava vendo antes com os outros animais, tá? Esses apêndices, né, articulados,
eles parecem ter surgido com um conjunto de genes, né, e que já estavam presentes desde as linhagens mais antigas dos artrópodes e que, inclusive, já vinham meio que treinando, digamos assim, na natureza, essas partes para a movimentação, como dentro do grupo que é considerado o grupo irmão dos artrópodes, que são os onicóforos. Olha como eles são fofinhos. Ó. Os onicóforos apresentam também algumas estruturas que auxiliam na locomoção, né? Então, aproximando ainda mais, digamos que morfologicamente, deles ao grupo irmão, que são os artrópodes. Aqui eu acho que eles são chamados vulgarmente de vermes de seda, ou algo assim, né? Vocês podem dar uma pesquisada sobre os onicóforos, eles são bem interessantes. Não sei se eu coloquei um vídeo sobre eles. Coloquei. Olha que legal, né? Isso aqui não é dos artrópodes, né? A gente não está falando ainda dos artrópodes em si, a gente está falando dos onicóforos, né? Que formam um grupo irmão do filo artrópoda, tá? E que uma das características em comum já são justamente esses apêndices, né? Que auxiliam na locomoção. Mas olha que inusitado que é esse animal. Vou ver até uma legenda aqui. Acho que eu vou deixar o som passando. For 400 million years, this tiny caterpillar-like animal has lived in the shadows. As a result, velvet worms are almost impossible to find and have rarely been studied. Verme peludo. Legs with retractable claws run the length of their bodies, all 4 inches of them, which help them to cling to branches. Their skin is waterproof, useful in the moist depths of the rainforest. But the strangest thing about the velvet worm is the way it attacks is more like something out of a Spider-Man comic than the natural world. Então ele vai caçar It's a deadly underworld predator, and this one has picked up the presence of a beetle. Soon, it's close enough to deploy its most deadly weapon. E ele faz o quê? Solta essa substância pegajosa. To the side of its antenna are 2 modified legs called oral tubes. Connected to these oral tubes are a pair of large slime glands, so large that they account for over 10% of the velvet worm's body mass. Muscles contract around the glands, shooting a sticky slime out of its oral tubes, aiming for the beetle. The hunter may be slow, but the glue spurts out fast. Olha só. Of course, it doesn't always hit the bullseye on the Ele não first acertou de try. cara, mas ele vai tentar mais. Tem mais ainda dentro dele, dessa substância. The velvet worm has plenty of splunk. Almost as soon as the goo hits the beetle, it starts to harden. And the prey is held A fast. substância endurece muito rápido. Então, quando ela toca o besouro, ela prende o Now besouro. all that remains is for the velvet worm to rip off pieces of the unlucky bug, soften them up with digestive saliva, and then down the hatch. Or whatever passes for the hatch in a velvet worm. Vai. Muito doido, né? Tá. Então, essa presença desses pezinhos, né, parece já ser uma característica em comum com os artrópodes que também vão apresentar esses apêndices, tá? Em relação aos grupos, né, aqui eu tenho alguns exemplos de grupos dos artrópodes, os escorpiões, a lagosta, mosca, enfim, tem vários. E a gente vê como se repete esse padrão, né, corporal, com o abdômen que está em azul, ó, a cauda do escorpião é justamente o abdômen, essa região mais posterior do besouro, a bundinha aqui da formiga e da aranha, né, todos eles são justamente a mesma estrutura, mas processada em formatos diferentes, tá? Em verde, meio amarelado, a gente tem o tórax, ó, aqui na lagosta, tá vendo? Olha que diferente, né? Sendo que em alguns deles, esse tórax vai estar fusionado à cabeça, formando um cefalotórax. Como aqui também na lagosta, aqui no caranguejo, né, no escorpião, a gente tem uma estrutura única, tá? Já outros não, ele é separado, como aqui na mosca. A mosca e a formiga, ó, tem a cabeça bem separada do tórax, né? E a cabeça vai estar aqui em laranja, ó.
E, gente, esses apêndices, olha como eles diversificaram também, né? A gente começa a ver apêndices que são formados, modificados para formar uma pinça, né? Como aqui. Então é bem interessante. Eles vão apresentar um sistema sensorial bem complexo, tá? Incluindo olhos, receptores olfativos e antenas. Então, eles têm vários órgãos que vão ajudar na captura, né, de informação sensorial, tá? Como em alguns moluscos, eles vão apresentar o sistema circulatório também aberto, né? Então, o líquido de transporte ele vai cair em algumas fendas, tá? E aí ele é chamado de hemolinfa, né? Hemolinfa porque ele também não cai, ele não é um sistema circulatório fechado, onde o sangue sempre está circulando dentro de veias. Aqui ele cai dentro de uma cavidade corporal, tá? Só que o interessante é que a cavidade corporal aqui no corpo dos artrópodes não é o celoma. O celoma, na verdade, ele vai ser reduzido durante o desenvolvimento. E a principal cavidade é, na verdade, uma hemocele, onde cai a hemolinfa, que vai ter uma outra origem, certo? As trocas gasosas, né? Ou seja, a respiração ela pode ocorrer tanto em sistemas traqueais ramificados, que falam como se fossem tubinhos por onde o ar entra e consegue então ser absorvido, né? Que é mais comum dentro dos terrestres, mas também outras estruturas podem estar relacionadas com a captura, né, de oxigênio, por exemplo. Tá? O sistema digestivo ele também vai ser completo, né? Então a gente já encontra a boca e o ânus, também a gente continua encontrando a boca e o ânus. E aqui ele vai ter uma parte meio que diferenciada, então a gente consegue dividir em 3 partes. A gente tem a primeira, né, que é a parte anterior, que é onde tem a digestão mecânica, onde é triturado o alimento. A região a mediana, que é o seco, né, por onde ocorre a digestão enzimática, e a posterior, que é como se fosse o intestino, onde tem a absorção. O sistema excretor ele pode estar relacionado também com várias estruturas, como glândulas verdes, túbulos de Malpighi, ou então glândulas coxais, né? Aqui a gente tem um exemplo dos túbulos de Malpighi, que ficam aqui próximos ao intestino, tá? E que são diferentes lá dos nefrídeos das minhocas, né? Aqui, os excretas eles são lançados, né, no interior do intestino. Então, os excretas saem todos juntos, né, junto com as restos de comida, né, pelo ânus, tá? Aqui, de novo, né, a gente tem aquela divisão, né, anatomia meio que básica, onde a gente tem o abdômen, o tórax, a cabeça, mas que podem estar fusionados, certo? O coração, ele vai bombear, então, a hemolinfa, ele é um coração longitudinal que fica nessa região dorsal, tá bom? E na região ventral tem os cordões nervosos, né, onde a gente encontra lá os gânglios em cada segmento, tá? Deixa eu ver mais aqui que eu posso... mas também tem uma região centralizadora, tá? Que é o gânglio cerebral, tá? Acho que vocês podem dar uma olhada nessa figura com mais calma também depois. E aí dentro dos artrópodes a gente pode encontrar uma variedade de classes, como eu falei para vocês, é um grupo mais diverso, né? Então a gente pode falar dos quelicerados, né? Que é um subfilo onde a gente encontra a classe aracnida, né? Que tem o escorpião, as aranhas, também tem outros grupinhos ali que são as aranhas marinhas, né? Eu esqueci o nome em português, esses horseshoe crabs, não lembro deles. Mas também tem os outros subfilos, né, que é o subfilo crustácea, com a classe Malacostraca, né, que estão os camarões, né, entre outros, os isópodas. Tem um grupinho aqui, que é o subfilo Uniramia, onde tem uma classe extremamente diversificada, que é a classe Insecta, e essas outras duas classes, né, que são a classe Diplópoda e a classe Quilópoda. E aí o interessante, gente, é que o que diferencia os quelicerados é a presença justamente das quelíceras, né, que vão estar lá relacionadas com a estrutura da boca, tá? Enquanto que nos outros eles não vão apresentar as quelíceras, certo? Aqui eu coloquei uma tabelinha com algumas informações para vocês darem uma olhada, né, em relação aos
quelicerados ou queliceriformes, tem a subclasse, não, então classe quelicerata. Divisão do corpo é encefalotórax, né, a fusão da cabeça com o tórax e separado do abdômen. 4 pares, né, de patas no cefalotórax, não tem asas, nem tem antenas. Enquanto que crustácea, né, que tem a classe Balacostraca, a gente vai encontrar um cefalotórax e abdômen, também tem cabeça e tórax fusionados. As patas geralmente são 5 ou mais patas, não tem asa também, as antenas geralmente vão ter 2, tá? Então tem camarão, tem esses frutos do mar. Já hexápoda, né, a gente vai ter os insetos, né, a classe insecta, e aí já vai estar separado em cabeça, tórax e abdômen, com 3 pares de patas no tórax, tá? E podem haver asas ou não, né? Pode haver 1 ou 2 pares de asas no tórax. A antena também eles vão apresentar, né? A gente tem vários insetos que estão verdes de conhecer os insetos. E a gente vai ver lá dentro de Miriápoda, né, as classes quilópoda e diplópoda, tá? Então, nele a gente vai estar separado entre cabeça e tronco, enquanto que em diplópoda, cabeça, tórax e abdômen, sendo esse tórax bem alongado, tá? Pata, a gente vai ter 1 par por segmento nos quilópodas e 1 par em cada segmento no tórax e 2 pares em cada segmento no abdômen, formando diplópoda, né? Por isso que aí vem o nome de diplópoda. Então, essa região que tem apenas 1 par em cada segmento forma o tórax, né? E já o abdômen vai ter 2 pares, tá? Em relação às asas, eles não vão apresentar. As antenas, eles apresentam antenas alongadas. E a gente tem aqueles exemplos das lacrais centopés aqui nos quilópodas e dos emboás, né, aqui dentro dos diplópodas, tá? Tem mais aqui uma tabelinha também com algumas informações em relação à respiração e excreção, e eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha depois, certo? A gente tem também aqui, saindo dos Equidisiozoa, a gente vai entrar agora dentro dos Deuterostomia, né, que são aqueles deuterostomados, que são aqueles grupos que apresentam, então, a boca, a cavidade, né, da gástrula, dando origem, na verdade, ao ânus, né, e não à boca, como a gente vê nos protostômios. Também são triplobásticos, também são radiais, tá? Mesmo nas estrelas do mar, tá? Eles são radiais, nem que seja na fase de larva, né? Então nem sempre, de cara a gente acha que ele é radial, né? Porque realmente a fase adulta ele é radial, mas a fase larval ela apresenta simetria bilateral, né? Então o que faz a gente reconhecer ele dentro do grupo dos bilateras, tá? Geralmente são animais marinhos sésseis ou então de movimento lento, né, como a estrela do mar que a gente conhece. E eles se movem, né, eles se movem no substrato através de estruturas que são enrijecidas com um bombear, né, de água para essas estruturazinhas que são os pedipalpos, que são degeneradas, acho que eu anotei mais na frente. E aí tem uma variedade também de organismos que estão inseridos nesse filo equinodermata, tá? Como a estrela do mar, os ofiuros, a bolacha da praia e os pepinos do mar. Aqui tem um exemplinho de um vidinho, ó, que bonitinho, de um pepino do mar, ó, fazendo a respiração, ele fica absorvendo, ele fica sugando então a água, né? Então ele apresenta 2 orifícios, tá? Mas ele pode excretar por ambos os orifícios, certo? Aqui no caso tem um orifício que agora está absorvendo água para respiração, mas que ele vai já excretar. Olha que louco! Isso é o chamado pepino do mar, tá? É uma equinodermata também. E aí ele começa então a excretar, né, através dessa cavidade. Muito doido, né? Passando, ó. E aí, né, o sistema vascular aquífero, né,
que ele é exclusivo dos equinodermos, então você pode dizer que é uma sinapomorfia deles, é que vai permitir, então, essa locomoção deles, porque esses canalículos, né, eles vão levar, então, água para essas extensões chamadas de pés ambulacrais, desculpa, eu falei errado naquela hora, são os pés ambulacrais que passam a ficar enrijecidos, né, possibilitando, então, a locomoção desses organismos. Ó. Olha aqui o videozinho. Like an advancing army, the sea stars move into position. É o vídeo de estrela do mar se locomovendo e se alimentando. Slowly but surely working their way up toward their victims. Olha os pés ambulacrais. The muscles cannot run or fight. E o mais louco, gente, da alimentação deles, a forma de captura, é que vocês vão já ver o que eles fazem para digerir, né, o animal. Olha só que louco. All they can do is hide within their shells as their killers crawl over their bodies. Sensory tube feet sweep over the tightly packed mass of shells, searching for any gap in the muscle's defenses. Settling on its victim, the sea star hunkers down and begins its attack. The first wave of the assault begins with the tube feet, which use hydraulic pressure to pry open any gaps in the mussel's shell. Next, the sea star deploys its most unusual weapon, its stomach, which moves out of its body to digest its prey alive. Vocês entenderam como é que ela faz? Quando ela consegue, então, meio que mobilizar a presa, por exemplo, um bivalve, né, que ele está falando, ele não come a presa, ele coloca o estômago para fora e digere a presa viva fora, e depois só faz, então, absorver os nutrientes formados a partir dessa digestão. Olha aí. Even in time-lapse, it is hard to see the sea star's attack. But a miniature camera, tucked within the mussel's shell, gives us the first look ever at the carnage that unfolds here every day. Once the tube feet have physically breached the mussel's defensive line, the sea star's translucent stomach begins the final assault. The animal actually pushes its stomach inside the mussel's shell, unfolding like a fatal flower. The stomach unleashes a volley of chemical weapons, digestive juices that dissolve the muscle's soft pink flesh. All that's left is a nutrient-rich soup, a broth that's quickly absorbed by the sea star. Having assimilated the muscle, the sea star's stomach pulls away. The animal moves on, leaving behind an empty shell. Muito doido, né? Eu fico pensando, tá, então se a gente conseguisse ter homens, né, seres humanos mutantes, cada um com algum característica de animais, sei lá, força na cabeça, no caso, sei lá, digamos uma projeção na cabeça rígida como um rinoceronte, ou capacidade de correr muito rápido, eu fico imaginando qual seria então o poder de um mutante com características da estrela do mar. Ele tinha capacidade de lutar contra os inimigos colocando o estômago para fora e jogando suco gástrico, assim, derretendo a pessoa inteira. Ia ser bem bonito, né? Mas é muito louco. Ui. Aqui eu coloquei mais umas informações também sobre os equinodermatas, ó. Vocês vão poder ver um pouquinho mais sobre eles, né? Eles apresentam
o sistema completo, né, o trato digestório, com boca e ânus, certo? O que mais que eu posso falar aqui sobre eles? As glândulas salivares digestivas são bem desenvolvidas também, ó. Olha que doido, né? Canal radial, os pés ambulacrais, aí mais algumas informações vocês podem dar uma olhada depois pelos slides também, tá? Mas no geral eu queria que vocês tivessem essa informaçãozinha sobre os equinodermatas, principalmente que eles se aproximam dos cordados pelo fato de serem deuterostômios, tá? E aí a gente entra então dentro do filo cordata, que também está, né, lá dentro dos deuterostômia, tá? Então, também vai apresentar simetria bilateral, né? São deuterostomados e possuem 4 características que são essenciais, tá? E a gente está aqui dentro, a gente está dentro dos cordados. Então, o que vai diferenciar o que a gente está vendo a deuterostômia, né, com os equinodermos aqui, ó, com esse outro grupinho aqui, irmão deles, e os cordados aqui como grupo irmão deles. E aí o que vai diferenciar então, né, os cordados dos equinodermatas dentro, né, dos deuterostômios? Então tem um conjunto de características, né, que diferenciam os cordados dos equinodermatos. Primeiro, a presença de uma notocorda, a gente vai já ver o que ela é. Segundo, um cordão nervoso dorsal oco. Terceiro, fendas faringianas. E quarto, uma cauda muscular pós-anal. Lembrando que essas características elas nem sempre vão estar evidentes em todos os indivíduos, em todas as fases do indivíduo. Elas podem estar relacionadas simplesmente às fases iniciais de desenvolvimento, no caso da gente, né? As nossas notocordas, elas estão presentes, elas são importantes, mas na nossa fase bem inicial do desenvolvimento do feto, tá? As fendas faringianas também, a gente vai apresentá-las bem no início do nosso desenvolvimento. A cauda também muscular pós-anal, certo? Então, a gente como adulto, a gente mal tem características do filo cordata. Ó, primeiro que é a presença da notocorda. A notocorda, ela é essa estrutura, ela é essa haste, que está bem aqui, ó, longitudinal, e ela é meio que flexível, mas ao mesmo tempo é meio rígida, e ela vai dar um suporte para o corpo desse indivíduo, tá? Ela proporciona justamente esse suporte esquelético, né, ao longo da maior parte do primeiro corpo do cordado, tá? Segundo, o cordão nervoso central oco, né, que é esse cordão que está aqui acima da notocorda. Ele vai se desenvolver a partir de uma placa da ectoderme, né, e que vai se enrolar, então, formando esse tubo, né, que vai ser característico também dos cordados, certo? Em terceiro, essas fendas faringianas que ficam próximas à boca e que vão funcionar para que quando o organismo, né, ou a fase de desenvolvimento desse organismo precise se alimentar ou trocar ou absorver gases, né, para respiração, a água, quando ela entra, ela consegue passar por essas fendas, porque senão ela teria que passar por todo o trato digestório. Imagina, você está tentando respirar e toda hora está entrando água, tendo que passar por todo o trato digestório e sair pelo ânus. Isso ia tornar muito rápido a passagem do alimento pelo trato digestório também. Então, as fendas faringianas possibilitam que essa água entre e já saia logo antes de iniciar, né, de dar continuidade ao trato digestório, tá? E, por último, essa cauda pós-anal também, que é característica dos cordados e que pode estar presente em todos eles, nem que seja nas fases iniciais do desenvolvimento, que é o nosso caso. No nosso caso, a gente apresentou uma cauda por um tempo, né, mas só lá no início do feto, tá? Aqui a gente pode ver, ó, que acompanhando o desenvolvimento embrionário, a gente consegue ver melhor essas características em comum, né? Tipo a cauda pós-anal, a notocorda, né? Se a gente pegar desde um tubarão, uma salamandra, um lagarto, um gambá, um macaco e um homem, a gente vai ver que eles passam por etapas que apresentam essas características, certo? E quando a gente pensa, né, em vertebrados, mais de 90% dos cordados eles vão apresentar coluna vertebral. E aí por isso que eles vão estar inseridos, ó,
dentro do grupo chamado de vertebrados, certo? Então, as vértebras, elas surgiram dentro dos cordados, mas não são comuns a todos os cordados. Então, dentro dos cordados, nós ainda temos esses grupinhos aqui, ó, antigos, grupos irmãos dos demais cordados, que também são invertebrados. Por isso que a gente ainda vai dar uma analisada neles nessa aula, certo? Então, primeiro, que é o subfilo cefalocordata. Então, a gente estava falando do filo cordata, a gente vai falar agora do subfilo cefalocordata, tá? Dentro de deuterostômia, dentro dos cordados. Ó. Então, eu estou colocando aqui do lado sempre um mapinha para vocês se situarem filogeneticamente sobre esse grupo. Os cefalocordados formam um grupo mais antigo dos cordados, tá? Quando larvas, né, eles vão desenvolver uma notocorda, um cordão nervoso central oco, várias fendas faringianas e uma cauda pós-anal, né? Essa larva ela vai se alimentar de plâncton na coluna da água, alternando entre natação ativa para cima e descendo natação ativa para cima e descendo de forma mais passiva. Acho que aqui ficou meio estranho o texto, depois eu vou dar uma corrigida, tá? E à medida que essa larva desce, né, ela vai então se alimentando de outras partículas de fitoplâncton que vão ficando presas nessas fendas faringianas, tá? E aí quando chega, né, quando ele chega embaixo no corpo d'água, né, no oceano, ele se enterra, né, no substrato, deixando apenas a extremidade anterior exposta para fora da areia, certo? E aí nela vão ter alguns cílios que vão justamente a facilitar a sugar água do mar, né, para dentro da boca do anfioxus. Gente, que é isso que eu esqueci de falar. Mas a gente está falando dos anfioxus dentro do subfilo cefalocordata, tá? E aí então, uma rede, né, formada pelas fendas faringianas filtra, né, as partículas alimentares, tá? Desempenhando também um papel na respiração, nas trocas gasosas. Tem aqui até um videozinho para vocês darem uma olhadinha também, né, sobre o anfioxus. A internet está meio lenta hoje. Senhor, que lerdeza. Olha aí, são vários anfioxus enterrados. Só a porção anterior para fora. Olha como é que ele consegue se locomover. E o corpo dele, Amphioxus has a nerve cord which relays commands from the brain. It has gill slits, just as human embryos do. It has segmented muscles that allow it to move, but the real innovation was the notochord, a stiffening rod reinforcing its shape. This was the precursor of a backbone. We carry vestiges of a notochord. É meio que como se a notocorda ela funciona meio que como a estrutura que está dando origem ao esqueleto, né? Então não é como se fosse meio que um ensaio da natureza ali para formar esse esqueleto. Cord, the discs in our spine. Our spines place us in a special group of chordates called vertebrates. The backbone is the crux of every vertebrate body. It is the central scaffolding of the skeleton. Mas nós, vertebrados, a gente apresenta então as vértebras como sendo característica marcante, e a notocorda ela vai ficar meio que reduzida só a algumas estruturas que ficam nas nossas vértebras que têm a origem ainda da nossa notocorda lá embrional, tá? Embrionária. Por último, a gente vai falar do subfilo chamado urocordata, tá? Que quando a gente olha para ele na fase adulta, a gente jamais ia dizer que esse trambolho parece com um vertebrado, né? Lembra a gente,
é próximo da gente mais do que um anfioxo, por exemplo. Porque ele é completamente diferente. Mas quando a gente olha ele na fase larval, ele lembra muito, inclusive, o próprio anfioxo. A gente encontra lá a notocorda, a gente encontra o cordão nervoso central oco, a gente vai encontrar as fendas faringianas também, como todos os outros. E é engraçado, né, que eles são chamados de tunicados, e eles apresentam algumas características. E é engraçado que quando essa larva, né, ela encontra um substrato, ela então passa por uma metamorfose bem drástica, né, dando origem a esse organismo adulto formado então por essa, como se fosse uma bolsa, né, uma bolsa que circunda então essas fendas faringianas que são ramificadas, formam como se fosse uma tela, que é o átrio. A água entra então nessa região, né, e sai por esse sifão, onde também fica o ânus, né? Então, o movimento da água é de entrar, onde ocorre a filtração, e aí também ela sai aqui pelo átrio, levando com ela os dejetos que são lançados pelo ânus. O intestino aqui então é completo, tá? Aqui tem uma imagem real, né, dele, com essa abertura de entrada da água e com esse sifão escorrente aqui do lado, ó. De novo aqui, o movimento da água é esse, né? Entra por um e sai pelo outro, tá? Então, como adulto, um tunicado ele suga a água por um sifão de entrada, né? Ela passa pelas fendas faringianas para dentro de uma câmara chamada de átrio e sai pelo sifão escorrente. Aí as partículas de alimento elas vão sendo filtradas, elas ficam presas na mucosa que está nesse átrio e que vão sendo então transportadas por cílios, né, para o esôfago. E aí o ânus esvazia dentro do sifão escorrente, jogando para fora, né, os excretas, tá? E o nome informal desse grupo são as assídias. Aí, ó, aqui tem um videozinho dela, pra vocês verem como é doido. Olha como as assídias, os tunicados são estranhos. Aqui tá no mar, tava com a maré baixa, aí você consegue ver, ó, o sifão de entrada aqui e o sifão escorrente aqui. Mais interessante, dá para ver mais o movimento da água para fora. A malha está seca pela também sem conseguir pegar muita água, né? Deixa eu ver se eu consigo passar. Vou já mostrar aqui. Essa daqui ela vai conseguir pegar um pouco mais de água. Biologia é isso, gente, é observar. Ó. Parece que ele consegue fazer esse fluxo de água, né? Passa pelo corpo, alimentando e também gerando a respiração, certo? Tem outro ali também. Essa aqui é a pessoa que tem que pegar a maré baixa. Olha a quantidade aí embaixo. Vamos. Então, né, aqui a gente termina essa parte dos invertebrados, né? Lembrando que dentro de cordados também tem grupos de invertebrados, porque o que define os cordados não é a presença de vértebras, não confundam nunca isso. O que define é a notocorda, o cordão nervoso oco, né, dorsal,
é a presença das fendas faringianas e a cauda pós-anal, tá? Vértebras faz parte de uma linhagem dos cordados, né? Que é os vertebrados, certo? Que é o que a gente vai começar a dar, que a gente vai dar uma olhada na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai dar uma analisada, né, nos vertebrados. E olha aqui a quantidade que a gente vai ver, ó. Olha que lindos. Vários peixes, ó, esses grupos iniciais aqui todos são formados por peixes, né? Ou seja, os peixes não formam um grupo monoflético. Aí entram então os tetrápodes, né? Com os anfíbios, né? Que são os sapos aqui, os répteis, né? Que estão aqui junto com as aves, né? As aves agora a gente já sabe que elas, na verdade, estão junto com os répteis. E os mamários, os mamíferos. Nossa, quase não sai. Aqui é onde a gente está, tá? Então, na aula que vem, a gente dá uma debruçada nesse grupinho aqui. E aí, gente, eu vou passar uma atividade para vocês essa semana, mas eu só vou receber ela depois de muito tempo. Depois que a gente terminar, inclusive, os vertebrados. Mas eu acho bom que vocês já iniciem ela, porque ela vai ajudar muito vocês na compreensão desses diferentes grupos. Como vocês viram, é muita informação. Então, se vocês não esquematizarem a informação, vocês não vão conseguir entender muito bem ela, né? Então, eu vou passar uma tabelinha, tá? Nessa tabela, é uma tabela modelo, e aí vai ter os filos, os subfilos, algumas classes, né? Nesses grupos fora cordados, eu vou colocar só os filos. Dentro de cordado eu já vou trabalhar com subfilo e classe. Porque eu quero que vocês coloquem informações sobre o sistema digestório, sobre o sistema circulatório, se ele é fechado, se ele é aberto, o sistema digestório é completo, é incompleto, como que é o sistema nervoso, né? Se é centralizado ou se é disperso. Quero que vocês coloquem simetria, quero que vocês coloquem se é deuterostomado, se é protostomado, se é diploblástico, tá? Então, eu quero que vocês esquematizem essa informação, né, para esses grupos que a gente está estudando. Isso vai ajudar muito vocês. Aí eu vou montar a tabelinha e vou colocar lá no Google Classroom para vocês terem ele como modelo. Vocês podem fazer no caderno, podem fazer em outra folha, mas é importante que vocês façam e que vocês me mandem também, né? Mas isso só depois da nossa semana de atividades, depois que a gente terminar os vertebrados, tá? Que aí vai ser a nossa atividade para encerrar essa parte dos animais, para poder a gente então começar os vegetais, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês estejam gostando das aulas. A gente não teve muito contato essas últimas semanas e espero que isso mude, porque eu sinto saudade de vocês. Beijos, até mais, gente.